Fala pessoal, esse vídeo nós iremos falar sobre o movimento uniformemente variado. Então, antes disso, curta, compartilhe com todas aquelas pessoas que você conhece que estão fazendo os vestibulares. Também comente nos comentários sobre o que você quer nos próximos vídeos, sobre as suas dúvidas, sobre algum comentário de dificuldade que você teve no vídeo. E estou sempre pronto a tirar todas as dúvidas e responder vocês com toda alegria. Então, vamos ao nosso vídeo e sucesso a todos. Pessoal, então vamos à nossa aula na tela, vamos ao nosso conteúdo. Então hoje nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado, mais conhecido como MUV, ou em alguns livros didáticos MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e o MUV, movimento uniformemente variado. Pessoal, esse movimento, diferente do movimento uniforme, ele é um movimento que possui uma característica constante, uniforme, mas também possui uma segunda característica variável, muda ao longo do tempo. Então hoje no nosso objetivo da aula será compreender o que o MUV é e como ele se diferencia do movimento uniforme. Apresentar também as principais equações do MUV, interpretar os gráficos de posição, velocidade e aceleração e preparar vocês para os demais vestibulares a respeito do tema de MUV. Vamos lá? Então, o que é o MUV, pessoal? O movimento uniformemente variado, ele é um movimento onde eu tenho aceleração, pessoal. Então, nesse movimento, agora, aparecerá o fator aceleração. A aceleração será o nosso grande protagonista do movimento uniformemente variável. E o que é a aceleração, professor? A aceleração, pessoal, é a mudança da velocidade no decorrer do tempo. Então vocês vão ver comigo que essa aceleração ela vai gerar a equação dela, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Porque nada mais ou nada menos é do que a mudança da velocidade dividido pela mudança do tempo. E aí, pessoal, a aceleração ela será o nosso fator que não mudará ao longo do movimento do objeto. Então, em cada um dos pontos, em cada movimento do objeto, em cada mudança de velocidade, o objeto terá a mesma aceleração ao longo do seu caminho, ao longo do seu trajeto. Então, a aceleração ela vai ser constante. Entretanto, pessoal, como a aceleração é a mudança da velocidade, ela depende dessa mudança de velocidade para que ela exista, então o nosso fator que vai variar com o tempo será a velocidade. A aceleração é constante e a velocidade ela vai mudar. Também, pessoal, como a velocidade ela muda no decorrer do tempo, logicamente também que as posições do objeto terão que ir mudando ao longo do tempo, ou aumentando, ou também, pelo contrário, diminuindo. Então, como por exemplo aqui, um carro acelerando em linha reta. Então você lembra um exemplo de um carro de alta performance, onde ele está em repouso e aí ele atinge em pequenos segundos uma alta velocidade, por exemplo, 100 km por hora ou até mais, em um intervalo muito pequeno de tempo. Então, pessoal, esse objeto ele variou a sua velocidade no decorrer do tempo. E isso se converte no que nós falamos sobre a aceleração. A aceleração, pessoal, ela pode ser positiva ou negativa. A aceleração positiva, nós falamos que é o movimento uniformemente variado do tipo acelerado, onde a aceleração ela é positiva e a velocidade ela aumenta no decorrer do tempo. Já quando você tem a diminuição da velocidade no decorrer do tempo, você vai ter uma aceleração negativa, que nós chamamos de movimento do tipo retardado, que é um movimento onde a velocidade ela será retardada ou diminuindo ao longo do tempo. Então, nós temos essas características do MUV: a aceleração constante, velocidade ela varia, ela muda no decorrer do tempo,
e nós temos as posições, logicamente, também mudando no decorrer do tempo. Quais são as características para reforçar novamente o que a gente falou? Então a aceleração ela pode ser positiva ou negativa e ela será constante. Você tem a segunda característica, a variação da velocidade com o tempo. As equações específicas para posição e velocidade, como também a gente viu a nossa primeira equação, que foi a equação da aceleração escalar média. E também, pessoal, os gráficos, nós teremos gráficos para posição, que são definidas por curvas, por parábolas, que a gente vai aprender, de concavidade para baixo ou para cima. Equações gráficos da velocidade, que representam a velocidade, e também gráficos que representam a nossa aceleração constante. Então, vamos ver, pessoal, as nossas 3 principais equações, que elas vêm da primeira, nós conseguimos da nossa primeira equação, que é da aceleração, tirar pelo menos a nossa segunda aqui, ó, que seria a primeira do quadro geral das equações apresentadas aqui, ó, que é a equação da função horária da velocidade. Essa equação, pessoal, ela vem daquela primeira equação, que é a equação da aceleração escalar média. Então, o que acontece? Essa equação, eu gosto carinhosamente de chamá-la, de apelidá-la de Voigt, mas ela é a equação da função horária da velocidade, onde você tem aqui elementos de velocidade em cada intervalo de tempo. Então, você tem aqui tanto os valores de velocidade em função do nosso tempo. Nós temos também outra equação, pessoal, que é a equação da função horária da posição, só que para o movimento uniformemente variado. Que essa equação, ela é popularmente conhecida, né? Muitos de vocês que já estudaram, já passaram por isso ou estão estudando pela primeira vez, conhecem carinhosamente como a fórmula do sorvetão, que é a fórmula da função horária da posição do objeto no M e o V. Ela nada mais é, pessoal, do que a fórmula do sorvete acrescida da parcela da aceleração, que é essa parcela aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, como meio de A vezes o tempo ao quadrado. Então, quando você adiciona esse termo, você tem a equação da função horária da posição para o M e o V. Quando você retira esse termo, você tem apenas a equação do sorvete, que é a função horária da posição para o M1. E para finalizar, pessoal, nós temos a equação de Torricelli, que nada mais é do que uma equação que junta as duas, ó, a equação do Voigt mais a equação do sorvetão. Quando eu faço uma substituição nessas duas equações, dessa primeira equação na segunda equação, a gente tem essa terceira equação, ó, que é uma equação que ela não depende do tempo, ela depende apenas da distância percorrida pelo objeto. Então você encontra as velocidades com que o objeto vai se movimentar apenas com a informação da distância. E aí já vem, pessoal, uma característica muito importante que sempre todo aluno acaba se perguntando: professor, qual equação utilizar na minha prova? A primeira equação, pessoal, é uma que você vai utilizar quando você tem o tempo e a aceleração e você quer descobrir a velocidade. A segunda, quando você quer encontrar as posições desse objeto e você conhece o tempo. E a terceira, pessoal, é quando você quer descobrir as velocidades, mas você não possui a informação do tempo, apenas das distâncias percorridas. E aí, ou da distância percorrida. E aí você consegue utilizar a equação de Torricelli. Então, ela é uma alternativa para a gente utilizar nas nossas resoluções. E, pessoal, a nossa aceleração, como eu falei, ela pode ser positiva ou negativa. A positiva significa que a gente tem um aumento da velocidade no decorrer do tempo. Logicamente, então, que a diminuição da velocidade ela será representada pela aceleração negativa. E uma pergunta para vocês, ó. Um carro parte do repouso e acelera 2 metros por segundo ao quadrado em 5 segundos. Qual seria a sua velocidade final? Então, olha só,
nós temos a informação do tempo que ele percorreu esse movimento, nós temos a informação da aceleração, que inclusive, pessoal, a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades será o metros dividido pelos segundos ao quadrado. E aí, nós vamos utilizar qual equação? Aí, das três, você tem que se perguntar qual delas eu posso encontrar a velocidade final que ele me deu e eu tenho o tempo. Qual que seria a mais ideal? A primeira equação, ela seria a resposta direta que a gente precisa. Então, ó, vamos utilizar, eu popularmente chamo de VOAT, uma forma de você tentar decorar, que é a função horária da velocidade. Então fica a velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo. A aceleração é positiva porque a velocidade ela aumentará ao longo do tempo. Bom, ele fala a palavra repouso, pessoal. Repouso, qual que é a velocidade do repouso? É zero. Então a gente vai colocar aqui, ó, zero. Velocidade no repouso é zero, mais a aceleração do objeto, 2, vezes o tempo, 5 segundos. Então, velocidade, 2 vezes 5, somado com 0, vai ser 10 metros por segundo. Então, ao final dos 5 segundos, a velocidade desse objeto vai ser quanto? 10 metros por segundo. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos gráficos do nosso movimento uniformemente variado. Os gráficos, galera, você tem que ter muita atenção porque eles se diferenciam de um para o outro. E isso você vai precisar de um estudo bem legal para você lembrar na hora da sua prova. Então nós temos 3 tipos de gráficos principais, ou gráficos principais, que são o primeiro, a posição do objeto, que é dada pela letra S, em função do tempo, que é dado pela letra T. É o primeiro tipo de gráfico que pode aparecer para você. O segundo é a velocidade em função do tempo. É o segundo tipo de gráfico que pode aparecer para você. E o terceiro já é a aceleração em função do tempo. É o terceiro tipo de gráfico que pode aparecer para você. Muito cuidado e muita atenção. O primeiro gráfico, que é a da posição, você vai ter que lembrar da fórmula da posição, que é o nosso sorvetão. O sorvetão, pessoal, você lembra? É uma função de segundo grau. E você aprendeu com o professor de matemática em funções que uma função de segundo grau ela é representada pelo quê? Por uma parábola, onde a sua concavidade ela pode ser representada pelaquela letra A que ficava do lado do x ao quadrado, que era o nosso termo ao quadrado. Então, o nosso A, que é o nosso termo que na matemática acompanhava o x ao quadrado, será representado aqui na física como a nossa aceleração. Então, a nossa aceleração definirá a concavidade da nossa parábola. Então, se a aceleração tiver sinal positivo, a nossa concavidade, ó, ela será uma concavidade para baixo. Agora, se a aceleração tiver o sinal negativo, será o contrário. Nós teremos uma parábola com concavidade para cima. Negativo, concavidade para cima. Lembrando sempre que quando eu quiser descobrir os pontos das parábolas nas suas extremidades, a gente precisa utilizar aquelas equações que vocês aprenderam em matemática do y do vértice e x do vértice, tá? Quando eu tenho os gráficos de velocidade pelo tempo, nós temos que lembrar da nossa equação, ó, de primeiro grau, que é o VOAT, que é a equação da função horária da velocidade, onde eu tenho uma velocidade que muda no decorrer do tempo. Só que essa velocidade ela é representada por uma equação de primeiro grau, pessoal. E uma equação de primeiro grau, lá na matemática, você tem um gráfico que é representado por uma reta ou crescente ou decrescente. Se a reta ela é crescente, significa o quê, pessoal? Ó, se ela é crescente, significa que a velocidade vai aumentando no decorrer do tempo. Agora, se ela é decrescente,
significa dizer que ela vai diminuindo ao longo do tempo. E por último, nós temos o gráfico da nossa aceleração, aonde você tem que lembrar que a nossa aceleração ela é o termo do movimento uniformemente variado que não muda, que é constante ao longo do tempo. Logo, a função que representa uma constante na matemática é uma linha reta. E essa linha reta ela pode ser ou positiva, ou ela pode ser aqui representada como negativa. Então, muita atenção nos estudos de gráfico, pois eles serão muito cobrados em provas de vestibulares mais específicas do assunto de movimento uniformemente variado. Então, dicas para o Enem, pessoal. Professor, o Enem, ele adora, pessoal, cobrar algumas interpretações, vira e mexe, ele apresenta algumas questões com alguns gráficos para você interpretar de forma cotidiana, mas o mais comum é que ele mostre isso para você com o uso das equações para que você utilize interpretando os exercícios dos textos para que você consiga colocar apenas as equações, aquelas 3 principais equações que nós estudamos. Então, é mais fácil cair aquelas equações onde a gente tem a interpretação dos textos para utilizar as fórmulas do que os gráficos em si. Só que em outros vestibulares mais específicos, fiquem muito atentos aos usos dos gráficos. Por quê? Porque eles serão importantíssimos para resolver essas questões onde nós temos posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e a aceleração pelo tempo. Cuidado com as unidades, pessoal. Sempre você vai ter o par metros por segundo, quilômetros por hora. Precisou converter, você utiliza aquela regra da conversão. Se eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. O contrário, você multiplica por 3,6. Atenção também, pessoal, com os movimentos retardados, que é aqueles movimentos onde a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo, que você tem aceleração negativa. Muito cuidado, porque você precisa identificar esse sinal nas equações que você estudou comigo hoje. E fique de olho nas palavras-chave, como freando, acelerando, aceleração constante. Então, são alguns termos que você tem que ficar atento na hora de interpretação das tuas questões de vestibular. E recapitulando, pessoal, relembre sempre das definições, das equações e dos gráficos do MUV. O que diferencia o MU para o MUV? Principalmente, pessoal, o uso da aceleração. É a grande diferença entre os dois. A aceleração é a característica principal que diferencia o MUV do MU. E sempre não esqueça de fazer revisões com bastante exercícios para treinar as 3 equações vistas hoje. E vamos colocar em prática? Então, no próximo vídeo desse canal, nós colocaremos algumas resoluções de exercícios sobre o nosso movimento uniformemente variado. Compartilhe, curta e comente nesse vídeo. Gosto muito de responder as dúvidas de vocês nos comentários. E nós nos encontramos no próximo vídeo e valeu!